A Groenlândia e o Canal do Panamá não são as únicas regiões que Donald Trump pretende controlar quando assumir o cargo de presidente. O republicano voltou a defender a incorporação do Canadá como estado norte-americano. Nas redes sociais, Trump publicou um mapa dos Estados Unidos, onde o Canadá aparece como o 51º estado americano. Ele chamou a fronteira entre os dois países de uma linha desenhada artificialmente. Segundo o republicano, a incorporação do Canadá seria vantajosa financeiramente para ambos. Trump afirma que os Estados Unidos gastam bilhões de dólares por ano para cuidar do país vizinho. Ele também ameaçou, esse é o mapa, né, que a gente está comentando, ali a parte de cima onde estão as estrelinhas seria o Canadá, né, só para a gente entender. O Trump ameaçou também por altas tarifas ou boicotar produtos canadenses usando poder econômico como uma espécie de chantagem. E para entender mais sobre essas declarações polêmicas de Donald Trump, a gente vai conversar agora com o professor Marcos Vinícius, que ele é professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, muito obrigado por ter aceito, né, o nosso convite. Eu queria falar com o senhor para começar o seguinte: dá para levar a sério todas essas falas de Donald Trump? Porque, de certo modo, ele está se assemelhando a Putin querendo expandir território, professor? Boa tarde. Boa tarde. Não, de fato, é uma situação até hilária quando você pensa a forma de Trump anunciar esse tipo de medida. Mas é claro que, se você pensar estrategicamente, falando, se ele fizesse isso, se ele anexasse o Canadá ou anexasse a Groenlândia, você basicamente transformaria os Estados Unidos no maior país do mundo, com uma quantidade imensurável de acesso a recursos naturais que você tem no Canadá. Haveria ali uma facilidade na questão fronteiriça, já que o comércio internacional entre os dois é extremamente elevado, e obviamente que ele olha para a Groenlândia como uma parte importante no seu interesse estratégico, até de defesa dos Estados Unidos. Então, se você pensar do ponto de vista imperialista nessa questão, ele até faria algum sentido em querer dizer isso justamente numa época em que nós estamos vendo que nas relações internacionais o mundo vai se direcionando à constituição dos grandes impérios, como a gente teve na antiguidade, né? Império Russo, Império Chinês e, quem sabe, se Trump conseguisse isso, o Império Norte-Americano aí com vasto domínio territorial. E na questão do Canal do Panamá, obviamente que ele tenta aí fazer aquelas reversões históricas, dizendo que o acordo que foi firmado pelos Estados Unidos quanto à devolução do Canal do Panamá ao povo panamenho foi um negócio ruim para os Estados Unidos. Afinal, ele diz ali que os Estados Unidos estão pagando tarifas elevadas ao cruzar o canal, mas não se esquece que o mundo inteiro, países de outros lugares que utilizam também o canal, pagam as mesmas fronteiras, as mesmas tarifas e são obrigados a cruzar o canal como uma forma mais rápida de fazer esta travessia do Atlântico para o Pacífico e vice-versa, e é por essa razão que ele vem alegando esta situação toda. Mas o objetivo dele, é claro, de querer dar uma ideia de uma prevalecência aí, de um retorno de uns Estados Unidos mais assertivo internacionalmente, quando comparado, por exemplo, aos outros países que ele entende aí como os impérios que, de alguma forma, se contraporiam aos Estados Unidos. Mas a alegação é difícil de acontecer. O Canadá tem muito clara a questão da sua independência. Aliás, forjou esta independência lutando contra os Estados Unidos e permaneceu fiel à coroa britânica. E a Groenlândia tem a sua relação histórica ali com a Dinamarca e, obviamente, que Trump teria que enfrentar ali o problema de uma resistência da própria União Europeia que defenderia os interesses da Dinamarca nessa questão. Pegando a questão da Groenlândia, me chama muito a atenção porque ela faz parte da Dinamarca, a Dinamarca faz parte da OTAN e é como se o Trump tivesse ameaçado um próprio parceiro ali, né, da OTAN. Só contextualizando para as pessoas, o grupo OTAN diz que se um desses países for atacado, consequentemente, a OTAN tem que atacar. Então, assim, é uma série de confusões, mas que, de certo modo, tem um interesse por trás de que
pôr os Estados Unidos como um player mundial de novo, professor? Seria algo nesse sentido? Ele inclusive falou de uma possível proposta de compra no passado, né? Porque antigamente era normal. O Brasil, acho que comprou território da Bolívia, assim como os Estados Unidos compraram o Alasca da própria Rússia no passado. Então, isso, a própria Louisiana, se eu não me engano, foi comprada dos franceses no passado. Então, isso era uma coisa que acontecia, mas eu acho muito difícil de a Dinamarca atualmente querer vender a Groenlândia ou mesmo os Estados Unidos, que têm os seus percalços econômicos, quererem pagar ali um preço por esse sentido. Mas a alegação é óbvia, né? E é isso que você mesmo mencionou, nessa ideia de tentar restabelecer no coletivo global, na mente coletiva global, de que os Estados Unidos continuam sendo uma potência hegemônica no contexto atual. Porque o que nós temos observado nos últimos anos é, paulatinamente, uma deterioração na questão da hegemonia dos Estados Unidos. Se você pensar, desde a Segunda Guerra Mundial, que contou efetivamente com uma grande participação da Rússia na vitória da vitória de guerra, você tem ali os Estados Unidos, que tem uma potência militar enorme, mas cujos resultados militares em matéria de guerras combatidas têm sido extremamente ineficazes, né? A não ser a guerra do Iraque, em que se lutou contra um país que tinha passado por 8 anos de guerra contra o Irã, os Estados Unidos não venceram efetivamente nenhuma das guerras em que participaram efetivamente, como a Coreia, como o Vietnã, ou mesmo aquela ação péssima que aconteceu no próprio Afeganistão. Então, a situação dos Estados Unidos como potência hegemônica tem sido dificultada por um processo contínuo de desgaste em toda a atuação internacional e, claro, que é a ascensão de outros parceiros neste processo todo, como China e como Rússia e como outros países emergentes que estão aí, de alguma forma, alcançando uma participação global maior. Professor, o senhor comentou um país que eu queria que o senhor falasse mais sobre. A China, qual que é o papel da China nisso tudo? A China assiste essa situação toda como se estivesse numa sessão de cinema comendo pipoca, né? Porque você precisa entender todo este contexto que acontece dentro dos Estados Unidos, né? A grande pergunta é se o governo Trump vai acelerar ou desacelerar este processo de perda de relevância dos Estados Unidos na questão hegemônica. E a China, obviamente, tem as suas preocupações não expansionistas, como muita gente pode pensar, porque a China não tem aí um histórico de expansionismo, pelo menos nos últimos séculos, e o que a gente observa é que os chineses estão olhando mais para os Estados Unidos com esta questão de liderança global, como os Estados Unidos pretendem atuar neste processo todo e o que eles gostariam de obter na questão do comércio internacional e do desenvolvimento internacional. A China entende-se, e é importante enfatizar isso, como um país importante e relevante atualmente, justamente na questão do comércio internacional. A China é o parceiro principal parceiro comercial de mais de 140 países e territórios e, obviamente, é a grande mola propulsora do comércio internacional, papel que os Estados Unidos já não têm mais, mas que ainda retém uma grande relevância na questão financeira. Então, os chineses assistem isto preocupados com relação à forma como os Estados Unidos vão declinando e, obviamente, porque tem interesses nos Estados Unidos, o país é um parceiro comercial importante, os Estados Unidos têm aí uma preponderância global em razão do dólar, e os chineses também têm títulos da dívida norte-americana. Então, observa-se com calma, com cuidado, não se quer aí interferir para que haja qualquer precipitação neste processo, mas os chineses entendem que o tempo de hegemonia dos Estados Unidos vem decaindo aí à medida que os anos passam, e é justamente esse processo de observar, não é, com calma, à distância, aquilo que vem acontecendo.
Professor, evidentemente que o futuro não dá para prever, mas duas potências como essas, estando em colisão, quais são os possíveis impactos disso para a economia global, por exemplo? Muita gente vai dizer para você que, eventualmente, você tem que ter um conflito armado entre os dois, né? Até se alega que esse processo de transição, de hegemonia de um país para o outro, sempre foi precedido de alguma guerra. Mas o que a gente nota nesta história toda é que, se você pensar nos últimos 3 séculos, a China não foi aí o país que teve responsabilidade no processo de guerras ocorridos no mundo. A China não pretende ter o papel dos Estados Unidos nessa função de ser polícia do mundo, como os norte-americanos têm. Veja, os Estados Unidos têm centenas de bases militares espalhadas em vários locais do mundo, inclusive em países dos quais, de alguma forma, eles impactam a questão da soberania desses países. Então, o fato é de que os Estados Unidos são aí, neste projeto, nessa situação, um país muito importante, mas que tem uma atuação bem diferenciada com relação à China. E na questão do comércio, o grande impeditivo e a grande preocupação é se a atuação norte-americana no sentido de reduzir a globalização, se isso vai ser prejudicial para o crescimento das economias, porque os chineses falam muito a respeito da questão da continuidade do processo de globalização que nós iniciamos na década de 90. E a gente tem visto esse efeito, né? Porque a China realmente está presente em várias partes do globo. Inclusive, eu queria trazer agora nosso papo para o canal do Panamá, professor. Tanto que Donald Trump fala muito da China, dessa presença chinesa, e até diz que Jimmy Carter não teria sido correto em dar o canal para os panamenhos. Queria falar com o senhor. São falas muito fortes, né, para um presidente que vai assumir os Estados Unidos, né? Sem dúvida, e é uma preocupação para os panamenhos, mas obviamente que os Estados Unidos, que tiveram aí algumas atuações na América Latina, principalmente na década de 90, nos levam a crer que dificilmente os Estados Unidos vão optar por tomar uma ação militar nesse sentido, até porque enfrentaria aí uma resistência enorme dos países da América Latina e também do mundo inteiro, porque qualquer questão afetando o Canal do Panamá, de alguma maneira, afeta também o comércio internacional. Então, isso seria prejudicial e o próprio governo do Panamá disse, olha, os Estados Unidos construíram, isso foi um acordo que foi feito e que não deveria ser revertido. É a mesma coisa, se você pensar, daqui a algum tempo os britânicos quererem que os chineses retornem Hong Kong por acharem que o acordo que foi feito pela Margaret Thatcher na década de 90 foi ruim para o Reino Unido. Então, esse tipo de situação a gente comenta, é importante de ouvir, né, a racionalidade, mas o que importa aqui, nesse sentido todo, é que o presidente Trump está tentando aí, de alguma forma, trazer os Estados Unidos à mesa do jogo internacional, ao tabuleiro internacional, mas com uma posição aí de superioridade militar e econômica. Racionalidade, professor, palavra importante nesse momento, né, para a gente analisar tudo. Agora, o que o Trump ganha com tudo isso? Porque publicidade ele está tendo, né, de fato. Sim, de fato ele tem, né, bastante nesse sentido e ganha com isso, né? A gente sabe que o Trump é um homem de mídia. E com isso, e com esses argumentos, ele consegue, de alguma forma, diluir cada vez mais a já deteriorada presença de Joe Biden no cenário global, né? Joe Biden entra e cai no esquecimento e, obviamente, que ninguém mais liga, desde a eleição de Trump, para o que Joe Biden diz, né? Apesar de Joe Biden ter tomado aí algumas medidas controversas ao final do seu mandato, mas o fato é de que nós observamos que Trump monopoliza o cenário da presidência dos Estados Unidos, mesmo sem ser presidente ainda, né? Ele foi certificado, mas ainda não foi eleito, né? Não tomou posse, o que vai ocorrer no dia 20, mas ele com certeza já é considerado o presidente de fato dos Estados Unidos. E, professor, agora sobre o Canadá, queria voltar a falar sobre o país, né? Porque o Trump pede essa anexação, vamos dizer assim. Mas fato é que esse tipo de ameaça do Trump também serve como negociação, né? Porque, querendo ou não, ele é um empresário agressivo que possivelmente também coloca isso na política, né?
Claro, e o Canadá tem uma relação comercial importante com os Estados Unidos. Muito comércio internacional acontece naquela fronteira, que é uma das maiores que você tem no mundo, e essa fronteira é particularmente importante porque você tem ali o Canadá que compra produtos nos Estados Unidos e os americanos que compram produtos no Canadá. E claro que, obviamente, o Trump tem afirmado ao longo do tempo de que isto deveria ser mais favorável à relação comercial dos Estados Unidos com o Canadá. Nós já vimos que ele adotou uma postura parecida nesse sentido. No passado, é só nós recordarmos que ele fez um acordo comercial novo em substituição ao NAFTA, porque entendia que, de alguma forma, os canadenses estavam tendo benefícios maiores do que os Estados Unidos tiveram na questão e na ocasião. E, óbvio, é uma matéria, é uma forma de pressionar esse processo todo, mas eu acho difícil aí que o Trump venha a anexar, até porque seria necessário que os canadenses ou fossem vencidos numa guerra, e seria engraçado não, seria até pitoresco você imaginar os Estados Unidos atacando o Canadá, um parceiro da OTAN, não é? Que se beneficia, obviamente, da defesa norte-americana, mas o Canadá sendo aí parceiro da OTAN e um membro da OTAN sendo atacado pelos Estados Unidos. Então, isso teria de ser por uma via democrática, e eu acho difícil aí de convencer os habitantes do Canadá a se tornarem membros dos Estados Unidos, a se tornarem um Estado norte-americano, em razão da liberdade, né, que o Canadá tem, política, econômica, e que certamente não gostaria de se ver aí de alguma forma subjugado pelos Estados Unidos. Óbvio que existem também outros interesses. O Canadá tem uma quantidade enorme de recursos minerais, não podemos deixar de ignorar isso, e Trump tem voltado a falar e enfatizar a questão dos recursos minerais, dos combustíveis fósseis, justamente porque entende que uma guinada mais para uma economia verde seria muito mais benéfico para a China do que para os Estados Unidos. Professor, 2025 promete e muito a partir do dia 20 de janeiro com a posse de Donald Trump, né? Só vamos ver de fato se essas ameaças, né, se concretizam. Professor Marcos Vinícius, muito obrigado pela entrevista. O senhor sabe, espaço sempre aberto aqui na Record News. Obrigado demais pela aula, viu? Um grande prazer conversar com vocês sempre.